Nós abrimos as nossas Bíblias em João, no capítulo de número 17, no versículo 1 até o versículo de número 3. João, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 3. Podem permanecer assentados mesmo, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna aos que lhe destes. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Feche seus olhos e ore comigo. Soberano Jesus, eterno Deus, estamos aqui na Tua presença e clamamos mais uma vez o Teu maravilhoso, precioso e eterno nome. Que nós possamos aqui, Senhor Deus, nesses minutos que teremos, refletindo na Tua palavra, conhecer mais sobre o Senhor, conhecer mais sobre a Sua pessoa, conhecer mais sobre o Seu poder e ter o desejo, Senhor Deus, de desfrutar da Tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam estar, independente do motivo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor continue falando conosco e nos ajudando nesta caminhada, nos segurando pelas mãos, meu Pai. Abençoe esta congregação em suas mãos, que aqui nós possamos estar ganhando almas. Que o Senhor continue colocando os corações de cada um de nós, trazermos e ganharmos e convidarmos pessoas, meu Pai, para estarem aqui, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver que ela é um trecho, um pedaço, uma parte de uma oração que Jesus ele faz ali pelos seus discípulos, pelos apóstolos. Ela vai vir logo em sequência à noite da Santa Ceia. Quando termina lá no capítulo de número 13, 14, ela vai se estender até esses capítulos que aqui nós fizemos a leitura, onde Jesus ele está intercedendo pelos seus discípulos, para que eles possam desenvolver um conhecimento sobre o seu Deus e sobre a figura do seu Filho, sobre a figura de Jesus. Então, se essa mensagem pode ter aqui um tema, seria conhecer Jesus. Nós falávamos aqui hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, que também foi uma bênção, louvado seja Deus. Tivemos aqui muito aprendizado com os irmãos, foi uma maravilha. Então convido você, se puder, venha. Nós estávamos falando aqui sobre o objetivo principal do cristianismo, da fé que nós professamos. Ela se baseia em nós reconhecermos a Jesus como nosso Salvador. Olhar para Ele e saber que na pessoa dele está aquele que me justifica, que pagou a minha dívida dos meus pecados. Só que para isso é importante que eu o conheça. Porque se eu não conhecer a Jesus, algo está errado. Eu talvez esteja perdendo meu tempo com atividades, com religiosidade, com ocupações, se eu perder a Jesus de vista. Se eu não me engano, Filipenses vai dizer que eu devo permanecer olhando para Cristo, meu alvo, né? Eu não posso perder a Jesus de vista. Só que para não perder a Jesus de vista, eu primeiro preciso conhecer a Jesus. Conhecer o nosso Salvador. Conhecer o nosso Libertador. Ter intimidade. Mas para querer conhecê-lo, eu preciso entender o que significa conhecer. Porque conhecer envolve vários significados. Eu estava puxando lá os significados da palavra conhecer. Ela é aplicada de diversas maneiras. Vai falar sobre autoridade, vai falar sobre intimidade, vai falar sobre discernimento, vai falar sobre o conhecimento em si.
vai falar sobre apresentação entre pessoas. A palavra conhecer, ela tem significados muito amplos. Só que quando nós colocamos Jesus e a palavra conhecer na mesma frase, é importante que a gente entenda o impacto disso, nós entendamos o que isso representa. E aqui, filtrando alguns significados interessantes, eu consegui enumerar alguns para nós. O que é conhecer? Primeiro, ter ciência, ter conhecimento, saber que algo existe. Segundo, manter relações pessoais mais ou menos estreitas com alguém. E terceiro, estar familiarizado, ter intimidade. Você conhecer alguém é saber que aquela pessoa, em maior ou menor escala, ela conhece algo sobre você, algo que você gosta, algo que você não gosta, algo que ela sabe que te agrada, algo que ela sabe que não te agrada. Isso está relacionado com o conhecer. E assim nós começamos a construir um raciocínio sobre como deve ser o nosso conhecer a Jesus. Tem aquela canção, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mas, como crerão naquele de quem nada ouviram? É preciso que as pessoas conheçam e saibam o que Jesus representa para que queiram conhecê-lo, para que queiram estar próximos dele. Por exemplo, quando se fala de uma pessoa famosa, quando se fala de uma figura pública, por exemplo, se alguém chegar aqui e falar que tem um certo grau de proximidade, em menor ou maior escala, você vai falar, poxa, o que fulano gosta de fazer? Onde ele vai? O que ele come? E a gente, talvez, se tiver oportunidade, vai querer conhecer aquela figura pública. Eu acho que isso é natural de nós. Então, da mesma forma, funciona com Jesus. Nós precisamos querer conhecer o nosso Deus. Conhecer a figura do Deus encarnado em Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas ainda falando sobre o significado do conhecimento, nós precisamos ampliar o nosso pensamento, que vai muito mais além disso, do que ter ciência. Nós precisamos também desenvolver o relacionamento, proximidade, intimidade. É uma ação ativa. Eu não deixo acontecer, eu tenho que querer. Por isso que Jesus vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque se eu quiser, eu tenho que ir até ele. Ele sempre estará de braços abertos. Então, quando nós fazemos aí, ao final de alguns cultos, você faz ali o apelo, aí você fala assim, fulano, você quer aceitar Jesus ou receber Jesus como seu Salvador? É porque Jesus, ele já está de braços abertos nos esperando. Que talvez alguns argumentam assim, na verdade, a gente tem que saber se Jesus quer nos receber, mas ele quer sim, é o desejo dele sim. Ele nos amou primeiro. Então, com base nessa passagem, a gente entende que ele está de braços abertos. E por isso, nós fazemos o convite para que as pessoas queiram receber a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Só que esse processo de conhecimento, ele envolve algumas etapas. Nós falamos de algumas etapas desse processo de conhecimento algumas semanas atrás aí. Eu quero reiterar com você hoje, de uma outra forma, com outro aspecto, mas a gente aplicar no nosso processo de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo essas etapas do conhecimento. O conhecimento, ele envolve pelo menos 4 etapas. Quais são? O desconhecimento inconsciente. Eu não sei que as coisas existem. Se alguém perguntar para você, por exemplo, sabia que o teu vizinho faz isso? Não sabe, nem sabia que esse vizinho fazia dessa forma. Aí, nós passamos para a próxima etapa, que é o desconhecimento consciente. Você sabe que existe, mas ainda não teve a oportunidade de ter contato.
Depois nós passamos para o conhecimento consciente, onde você viu, você presenciou, você conheceu. E a última etapa, que é o conhecimento inconsciente, quando aquilo passa a fazer parte de você, de maneira automática, aquele conhecimento ele fica enraizado dentro das nossas mentes, dos nossos corações. A nível de exemplo, vamos pegar uma criança. Uma criança, quando ela nasce, ela não faz ideia de que algum dia ela vai andar. Porque ela está ali, ela está descobrindo o mundo, olhando todos à volta. Então, quando você olha para um bebê, ele fica assim, poxa, são cores e pessoas e vozes e sons, e ele fica perdido, tentando captar tudo e aprendendo. A todo momento ele está aprendendo, mas ele não faz ideia de que algum dia ele vai andar. E à medida que ele cresce, ele descobre que ele pode andar, mas ele não consegue. E ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Quando ele chega ao momento de que ele olha, então para eu poder andar, eu vou precisar me equilibrar. E aí ele começa ali com a coordenação toda estranha, né? O bebê, quando ele dá os primeiros passos, ele tem dificuldade. Até que ele vai aprimorando, e acontece o que nós temos hoje. Nós caminhamos de maneira involuntária. Eu não penso assim, eu vou colocar um pé de cada vez e vou conseguir efetuar a minha caminhada. Não, isso já se tornou intrínseco, é natural. Igual respirar. Você não regula, assim, eu vou começar a respirar agora e vou parar. Não, é automático. Então, esse processo de conhecimento, ele envolve a proximidade com aquilo ao qual eu quero conhecer. Entre consciência e não consciência. E por que nós estamos falando disso aqui? Porque quando falamos a respeito de Jesus, ele veio para salvar as pessoas. Mas muitas pessoas sequer tiveram a oportunidade de ouvir sobre ele. Não sabem que ele existe. Em alguns lugares do mundo hoje, as pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. Por incrível que pareça, existem lugares assim. Hoje de manhã nós estávamos estudando sobre a figura de Jesus como Rei da Glória e como se deu ali o seu nascimento. E a Bíblia relata lá em Lucas, no capítulo 2, no versículos 6 e 7, que diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, Maria. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Imaginem bem, meus irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade, o Rei dos Judeus, ele estava numa estrebaria. Foi colocado no lugar onde animais comiam, ele estava junto com animais. Para a gente poder entender, uma espécie de curral nos dias de hoje. Porque eles tinham saído da Galiléia para ir até Belém por causa do censo, só que no meio do caminho, Maria entra em trabalho de parto para poder cumprir a profecia de que o Salvador viria de Belém, só que não tinha lugar para eles na estalagem. Mas como é possível, Antônio, as pessoas fazerem isso com Jesus? Mas eles sabiam que Jesus era Jesus? Que ele era o Salvador? Eles ainda não tinham ciência. Eles estavam ali envolvidos nos seus afazeres, eles não tinham culpa de estarem no censo e a cidade estar cheia, os hotéis e pousadas estarem todos ali preenchidos e não ter vaga para eles nas hospedagens. Então, eles fizeram isso não porque queriam, mas porque não sabiam. Se Jesus chegar aqui hoje e quiser se hospedar em algum lugar, eles vão dar um jeito e vão colocar ele em algum lugar. Mas naquela época, naquele período, eles não tinham um conhecimento de que era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que estava ali. Mas o desconhecimento daqueles homens e mulheres a respeito de Jesus não muda o fato de que ele estava ali. Não muda o fato de que ele era o rei. Não muda o fato de que ele tinha vindo para poder salvar a humanidade. Não muda o fato de que ele era o Deus feito em carne.
Não muda. E hoje nós observamos muitas pessoas, às vezes, envolvidas com suas atividades, com seus afazeres, com seus projetos, e às vezes de maneira involuntária e por desconhecimento, ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Mas isso não muda o fato de que Jesus está de braços abertos esperando essas pessoas, de que Jesus ama essas pessoas, de que Jesus quer o melhor para essas pessoas. Não muda, porque Jesus as ama. Jesus quer tratar com cada uma delas. Então, esse estágio seria o nosso estágio de desconhecimento inconsciente. Às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E quando nós passamos para o próximo estágio, que é o estágio de desconhecimento consciente, quando as pessoas passam a ter ciência, passam a ter conhecimento de quem é Jesus, entra naquela questão que eu falei, ter ciência é diferente de ter relacionamento. Mas os dois estão envolvidos com o conhecer que Jesus está falando aqui, para que te conheça. A vida eterna está relacionada ao conhecimento de Jesus. Então, a partir do momento que as pessoas conhecem a Jesus, elas têm a opção de querer conhecer, ter relacionamento, ou de não querer. Eles sabem que ele existe, sabem que ele salvou a humanidade, sabem que ele perdoa pecados, sabem que ele opera milagres, mas entre querer ou não, é uma decisão da pessoa. Por isso a diferença entre conhecer, de ter conhecimento, e conhecer, de desenvolver relacionamento. A palavra de Deus vai dizer a respeito de um jovem rico, lá em Mateus 19, vai falar justamente sobre isso. Porque aquele jovem, desde a sua mocidade, ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia a lei, guardava todos os mandamentos. Ele chega para Jesus: olha, bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus: meu filho, vai lá, guarda os mandamentos. Ele fala: mas isso aí eu já guardei desde a minha mocidade. Jesus: pois bem, então faz o seguinte, vende metade do que você tem, vende, dá aos pobres. Vai lá, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem, ele olhou para o que ele tinha, falou: para mim não dá. É uma escolha, ele fez a escolha. Então ele tinha conhecimento, ele queria alcançar a vida eterna, mas o preço, que não era nem a questão de vender ou não, era o desprendimento, na verdade, porque o ato de não querer vender só esboça aquilo que ele tinha no coração, de que ele não estava disposto a seguir a Jesus de maneira incondicional. Então ele abaixa a cabeça e vai embora. É uma escolha que ele fez. Ele tinha conhecimento, mas ele não quis ter relacionamento. E eu abro sempre um parêntese em cima dessa passagem: nós não vemos Jesus em momento nenhum insistindo com aquele jovem. Não estou falando sério, não, você não precisa vender as coisas. Jesus não fala nada disso. Jesus respeita a vontade dele. Então nós, enquanto cristãos, também precisamos respeitar a vontade das pessoas. Não é por força nem por violência. Aqui eu fecho o parênteses. Então, o conhecimento só por conhecer, por ter ciência, saber que existe, não é a mesma coisa que ter relacionamento. Aquele jovem, ele não quis ter relacionamento. Não quis ter relacionamento. Jesus, quando ele chega em Nazaré, depois de iniciar o seu ministério, tanto é que a palavra vai dizer que um profeta na sua terra, ele não tem muita honra, porque as pessoas, elas não acreditam muito. Poxa, esse cara aí, ele cresceu com a gente? Não é possível. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele chega e fala assim: mas esse menino aí está querendo falar que é o filho de Deus? Mas esse aí não é Jesus, o filho de José? E não são seus irmãos lá, Judas e outros lá? Quem é esse menino para falar que é Deus? Eles conheciam Jesus, mas não quiseram ter relacionamento com ele como filho de Deus. E aí eu lanço uma pergunta para vocês: qual é o teu grau de conhecimento e qual é o teu grau de relacionamento com o Senhor? Isso está equilibrado?
Porque conhecer apenas, de ter conhecimento, de saber que existe, não é o suficiente. Eu preciso querer ter relacionamento com Deus. E nós passamos à próxima etapa, que é o conhecimento consciente. Você sabe e quer, e se relaciona. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele pega e fala assim, olha, nós falamos aqui hoje de manhã que os judeus eles se preocupam muito com essa questão de genealogia, de hereditariedade, de conseguir comprovar, né, as raízes maternas de cada um. Ele fala assim, olha, eu sou cidadão de Israel, sou israelita, sou da tribo lá de Benjamim, segundo a lei irrepreensível, fariseu, mas todas essas coisas, os meus títulos, cargos, posição social, tudo isso eu considero como trapo de imundícia, como escória para poder ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então ele fala, poxa, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele fala, meu Deus, o que eu estava fazendo? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso conhecer Jesus. Ele vai aprendendo, vai conhecendo, vai aprendendo, vai conhecendo e começa a se relacionar de tal forma com Deus que ele fala, poxa, tudo isso aqui que eu sou não serve de nada se eu não puder ganhar Cristo. Se eu não puder ter conhecimento de Cristo, se eu não puder ter relacionamento com o Senhor. Trapo de imundícia, escória, esterco. Ele queria ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós falávamos aqui num culto passado a respeito daquele eunuco que conversou com Felipe, que lia ali as escrituras do Antigo Testamento, e Felipe chega para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele, como que eu vou entender se ninguém me explicar? E Felipe entra com ele ali na carruagem e começa a explicar para ele as profecias e consegue chegar até Cristo e apresentar para ele a Cristo. Ele teve conhecimento. Só que ter o conhecimento para ele não era o suficiente, ele queria ter um relacionamento. E ele foi ensinado, Filipe ele ensinou que o relacionamento estava envolvido a questão do batismo. Ele fala, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Ele, se creres de todo o teu coração, problema nenhum, e ele é batizado ali naquele momento. Então, meus queridos, desenvolvam um relacionamento com Deus. Conheçam Jesus no sentido de se relacionar com Ele, de ter intimidade com Ele. Mas por que, Antônio, nós precisamos conhecer a Jesus? Porque Ele é o caminho para a nossa salvação. João capítulo 14, versículo 6. Dá de um inverso, né? Capítulo 6, versículo 14, versículo 6. Que diz assim, João 14, 6 e 7, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, para poder ter conhecimento de Deus, para poder ter proximidade e relacionamento com Deus, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter contato com Jesus, eu preciso ter intimidade com Jesus. Pergunto novamente, qual o seu grau de relacionamento e de conhecimento de Deus? Qual o seu grau de intimidade e relacionamento com Deus? Se você identificar nessa autoanálise que está baixinho, corre, se aproxima, busca conhecer, busca inteirar-se do Senhor e se relacionar com Ele e permitir com que Ele venha fazer morada dentro do seu coração, dentro dos nossos corações. Por quê? Para aqueles que se permitirem dessa forma, nós chegamos no estágio que é o conhecimento inconsciente. Mas o que é isso, Antônio, esse conhecimento inconsciente, quando está relacionado a Jesus Cristo? Hebreus capítulo 8, versículo 11, quando ele vai falar da eternidade. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso aqui ele está falando da eternidade. Então, lá na eternidade, eu já vou conhecer, eu já vou ter intimidade com ele, eu já vou ter proximidade com ele, eu já vou estar junto com ele, então não vai precisar mais de eu ficar buscando, porque eu já vou ter entrado para a eternidade com o meu Senhor, e vou ser em essência junto com ele. A palavra vai dizer que nós teremos os nossos corpos transformados, nós viveremos em novidade, nós estaremos ali nas bodas do Cordeiro, entrando para o Senhor com a glória, aleluias, de eternidade em eternidade. Nós teremos comunhão plena com o Senhor, assim como Adão e Eva tinham lá no Éden. Vai estar enraizado dentro de nós, vai fazer parte da nossa essência, o conhecimento do Senhor, a proximidade com o Senhor, o relacionamento com Deus. Então eu convido você, conheça o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias lá vai dizer. O que falta para você conhecer e se relacionar com Deus e ter intimidade com Deus? Não estamos falando só de templo, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de proximidade, de ler a palavra, de conhecer a palavra, de orar a Deus, de ser temente a Deus, de saber que Ele é o caminho, a verdade, a vida e o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa te ajudar nesse processo de conhecimento de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Bem, nós vamos passar agora a um momento muito especial, que é o momento